bem-vindos à mesa temática Mudanças Regulatórias em CT, Estratégias para a Fundação de Apoio. Eu gostaria de cumprimentar, inicialmente, o professor Benjamin Menezes. Estou sabendo, nesse momento, que depois de 25 anos ele está encerrando o mandato na Fundação Cristiano Ottoni, 25, não sei, né? Muitos aqui talvez nem nascidos eram. E em nome de quem eu cumprimento, todos os gestores e servidores de fundação. Parabéns pelo trabalho, professor Benjamin. Bom, espero que todos estejam aí aproveitando os conteúdos, né, do evento até o presente momento. E o que se nos apresenta aqui é discutir aspectos relacionados ao marco legal e à legislação de referência das fundações de apoio, no intuito de estabelecer interpretações convergentes, alinhamentos, estratégias de atuação, né? Num tema que, de certa forma, sempre foi um pouco espinhoso, digamos assim, sob certos aspectos. Eu sou Bruno Teatini, sou assessor jurídico da Fundep, e nós teremos aqui o doutor Zé Marinho. Zé Marinho, quem é do Rio de Janeiro, já o conhece muito bem, né? Ele é promotor da provedoria, que chama lá, né, de fundações do Rio de Janeiro, né? Doutor Zé Marinho sempre está presente, né, em eventos relacionados às fundações de apoio, né? Sempre tem algo de inteligente para dizer, né? E é por isso que a gente convida com frequência, né? Vou fazer um merchandise aqui, não estava combinado, não. Ele é autor do livro Manual Prático para Fundações de Apoio, para fundações privadas, editora Mundo Contemporâneo, e eu, se fosse vocês, comprem antes que esgota, tá? Muito bacana o livro, ganhei o meu, depois vou pedir um autógrafo aqui para ele, né? E, além do doutor Zé Marinho, nós temos aqui a Juliana Crepaldi. Juliana Crepaldi é coordenadora do nosso NIT, CTIT, também há décadas, né? E nos honra com a presença dela, porque o NIT aqui da universidade é um NIT muito bem reconhecido, muito bem avaliado pelos órgãos de controle, pela atuação dela, e isso também tem um componente interessante da estreiteza do NIT com a Fundação de Apoio, a Fundep. Então, esse arranjo, de certa forma, também propiciou essa excelência, né? Então, dito isso, eu vou começar a ouvir as contribuições dos nossos convidados, né? Passando a palavra, inicialmente, para o doutor Zé Marinho. Seja bem-vindo, com a palavra, doutor. Bom dia a todos. Queria saudar a todos os presentes, a pessoa do presidente do Confies, o doutor Antônio Fernando Queiroz, e do presidente da Fundep, professor Jaime Arturo Ramires. Estender minhas homenagens aos demais participantes da mesa, doutora Juliana, doutor Bruno. Dizer que, para mim, é uma grande emoção estar aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, porque, embora hoje eu seja promotor do Estado do Rio de Janeiro, eu fui promotor de Minas Gerais, em 2000. Fui promotor em 2000 aqui, brevemente, depois fui promotor do Estado do Rio Grande do Sul, em Tramandaí, onde eu fui titular lá no Litoral Norte, depois acabei vindo para o Rio de Janeiro. Estou lá agora há 25 anos, praticamente, e hoje sou titular há 5 anos da Promotoria de Fundações do Estado do Rio, que é muito peculiar, porque ela abrange todas as fundações do Estado. Ela não é só setorizada na capital ou no interior, ou tem uma vertente só judicial ou extrajudicial. Ela pega todo esse material de todas as fundações, e o Rio, assim como Minas e São Paulo, ela congrega o maior número de fundações do Estado brasileiro, do Brasil. A gente, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, movimentam mais de 40 bilhões de reais em fundações. Então, é um movimento enorme, ao mesmo tempo é um grande aprendizado para quem está ali à frente, né? Porque, como sempre a minha catequese, quando eu falo de direito fundacional brasileiro, a gente vê que o direito fundacional é pouco estudado, infelizmente. E a gente tem aqui, para mim, uma plateia
que é um enorme privilégio estar falando com vocês, porque eu sei que vocês estudam isso. Isso é uma raridade, é péssimo para a gente, porque nós estamos estudando isso, e, ao mesmo tempo, alguns atores que interagem com a gente não têm a menor ideia do que a gente está falando. Isso é algo que a gente convive duramente. Isso tem vários motivos. Eu digo sempre que o principal motivo que eu vejo, e eu vi isso quando eu participei do grupo de trabalho do Conselho Nacional que editou a Resolução Nacional 300, e lá a gente compunha um grupo de trabalho com 25 integrantes, 20 professores mais renomados, grandes civilistas nacionais, assim, que a gente não tem um retoque a se fazer, Arnold Valdes, Maria Helena Diniz, Gustavo Tepedino, os grandes nomes realmente do direito civil brasileiro, e 5 gatos perdidos lá, eu era um deles, como promotores de fundações, para a gente aprender, né, com os grandes civilistas. E ali a gente tomou o primeiro impacto para ver que o Código Civil é tão grande, e ele promete algo que ele não cumpre, que é codificar o direito, né? O direito fundacional brasileiro não está codificado no Código Civil. Quem se arrisca, quem se aventura a entender direito fundacional só lendo o Código Civil vai ver que comete um erro crasso, porque a gente vê, né, fundações de apoio têm uma lei específica, as fundações eleitorais têm uma legislação específica, as fundações radiodifusoras têm uma fundação específica. A gente tem um legislador que é pródigo em prometer coisas que não cumprem, e uma delas é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que trouxe para a gente também aquela falsa expectativa que havia um marco regulatório. Colocou as fundações lá dentro e depois a gente viu que, infelizmente, aquele marco regulatório, a nosso ver hoje, né, o que caminha-se a doutrina especializada, é que ela serve só para você tratar daqueles 3 instrumentos que o marco regulatório cuida, e não de todo o universo do direito fundacional brasileiro, que é muito mais complexo. Fora isso, a gente tem alguns avanços, às vezes, como o ministro Saldanha costuma falar, é uma lei reativa, né? A gente hoje tem o Código Civil brasileiro sendo discutido no Senado Federal com 2 propostas que eu sempre alerto, eu uso isso de palco político para falar contra esse detalhe do projeto, embora ache assim, tanto o ministro Salomão, o ministro Noronha, o ministro Belize, que capitaneiam essa mudança legislativa, eles são brilhantes, e assim, o projeto é um grande avanço para o direito civil brasileiro. Ao mesmo tempo, como nada no mundo é perfeito, né, existe ali essa proposta de velamento facultativo das fundações, que eu diria, eu sempre alerto, onde eu vou, eu alerto isso, porque eu acho que é um movimento que a gente precisa fazer, de que a fundação vai ter um período de 6 meses, se isso vingar, né, de optar em ser velado ou não pelo Ministério Público. Eu sempre falo que isso não vai levar a não fiscalização pelo Ministério Público, ao contrário, vai levar um ralo comum das fundações serem acompanhadas por promotorias anticorrupção, que é o pior dos mundos, porque o cachimbo realmente deixa a boca torta. O promotor de fundações é um promotor, eu digo não só do Rio de Janeiro, pelo país afora, é um promotor que fica moldado a acompanhar pedagogicamente uma fundação, a dar mais orientação, a ter um tipo de postura. O promotor criminal de organizações criminosas, por exemplo, ou o promotor anticorrupção, que é um efeito catastrófico que vai acontecer para alguns estados, se isso vingar, a fundação ser acompanhada por uma promotoria anticorrupção que vai enxergar em cada gestor um investigado de uma plataforma de corrupção. Então, isso é péssimo. Eu digo assim, para o Rio de Janeiro, a gente tem para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, talvez pela musculatura que as promotorias de fundações têm, mesmo que metade, 70% das fundações desembarquem, a gente ainda assim vai ter promotorias especializadas. Mas isso não vai acontecer na Bahia, não vai acontecer em Alagoas, não vai acontecer no Acre, não vai acontecer no Rio Grande do Sul. Isso vai ser... No Rio Grande do Sul, talvez não, porque lá a atribuição é consolidada no Procurador-Geral de Justiça, mas, de um modo geral, no país, isso vai ser muito ruim. Então, é um alerta que eu faço. Mas, assim, voltando ao nosso tema, em relação a essa promessa legislativa que não é cumprida, a gente tem uma produção científica ainda muito tímida. A gente tem a norma que a gente reconhece como a obra de destaque do direito fundacional brasileiro, é a José Eduardo Sabo Paes, é a obra teórica que acompanha todos nós, ilumina os primeiros debates, tal. E tem pouca produção, sempre incentivo o CONFIS a também executar aquele projeto de fazer uma coletânea de pareceres de fundações de apoio, porque, com todas as dificuldades que isso apresenta, eu sei, né, porque também abrir um pouco o que está acontecendo, às vezes tem mais lindeiros para um olhar crítico externo,
mas é importante também que a fundação possa produzir isso para o promotor de fundações, quando pegar um caso análogo, fala assim, não, isso aqui não é nenhuma novidade. Esse caso já está na coletânea 1, na coletânea 3, na coletânea 5. Isso é uma postura que vem sendo consolidada pelas fundações. Então, é muito importante essa produção científica. E, como eu também digo, assim, um mal que acaba padecendo esse campo é a pouca especialização das pessoas que tratam disso. As fundações de apoio são um campo à parte assim, do nosso universo. Eu lido com todas as tipologias de fundações, né? As fundações pequenininhas, familiares, as antigas comunitárias, as assistenciais, as religiosas. Então, a gente vê que, de um modo geral, os operadores em si não se especializam em direito fundacional. E a gente, hoje em dia, vive uma ebulição normativa, né? A gente tem, hoje, resoluções aqui no Estado de Minas, se não me engano, vai ser editada por agora uma nova resolução local. A gente tem a Resolução Nacional 300, que acabou de ser editada, que modifica um monte de coisa, mas que, de toda forma, e que acaba impactando um pouco a vida de todos nós, porque os operadores continuam sem especialização. Eu dou o exemplo do Rio de Janeiro, sem nenhum demérito ao Poder Judiciário fluminense, que eu reputo como de excelente nível, mas vejam só, a promotoria de fundações, as 3 promotorias que cuidam do Estado todo, tem na capital do Rio de Janeiro, na comarca da capital, cerca de 30 ações fundacionais. A gente tem 60 varas cíveis. Significa que a cada 2 juízes cíveis, um deles não vai nem ver a ação fundacional na vida dele quando ele estiver ali. Um outro vai ter uma ação que não necessariamente vai levá-lo a produzir algo em direito fundacional, porque ele pode ficar só na matéria de processualista. Então, ele acaba não produzindo jurisprudência que vai nos ajudar. O Rio de Janeiro, mesmo sendo o maior polo fundacional brasileiro em termos financeiros, a gente movimenta mais de 20 bilhões por ano, a gente tem um acórdão de referência, eu diria, na história do nosso judiciário, que é sobre gestão de fato em caso de fundações que não realizam suas eleições da forma periódica obrigatória, e como é que isso pode ser resolvido. É o único acórdão de referência. Nada mais além disso. No polo fundacional, no maior polo fundacional do país. Então, vocês verem como é que o judiciário também acaba sendo perversamente submetido a uma realidade que impossibilita do juiz se especializar. É muito comum, às vezes, a gente ter declínio de juízes cíveis para juízes fazendários, aí a minha promotoria é intimada a se manifestar, porque o juiz, vendo uma fundação, ele já identifica como fundação pública, ele nem pensa, lembra que tem lá a fundação privada, e declina envolvendo a fazenda pública, né? Nisso aí a gente tem que fazer o trabalho inverso, de mostrar a natureza jurídica. Então, isso é sempre um trabalho, uma realidade com que a gente vive. E a gente tinha esse direito, o direito civil muito retalhado, né? E o Conselho Nacional fez, enfim, a tentativa de se estabelecer para o Brasil um regramento uniforme. A gente foi um trabalho, o conselheiro Antônio Edílio, que foi o conselheiro relator final do projeto, ele sempre diz que foi um erro, não foi um erro de um só, foi um erro de muita gente junto. Eu digo que é um erro meu também, porque eu participei do grupo de trabalho na primeira fase, do grupo de trabalho na segunda fase, lá para quem não está muito afeto a essa realidade procedimental do Conselho Nacional, o Conselho Nacional, para editar uma resolução, são 3 fases distintas. Na primeira fase, tem um conselheiro relator, ele compõe o grupo que ele quiser. Na primeira fase, nesse caso, a Resolução Nacional, foi o conselheiro Otávio, que é professor de Direito Civil da USP. Ele compôs, até pela verve acadêmica dele, um grupo de 20 professores, mais 5, como eu relatei. Minutou uma resolução que não era o projeto de nós 25, era o projeto dele, assessorado por nós 25, porque algumas coisas que a gente divergia, ele que teve a palavra final. Então, um dos detalhes que vocês vão ver por exemplo, o Sabo Paz, que compunha lá comigo o grupo de trabalho na primeira fase, ele sustentava que o direito público se aplica subsidiariamente ao regramento fundacional. E o professor Otávio, o conselheiro Otávio, professor de Direito Civil, ele tinha um entendimento diverso. O Sabo Paz está há décadas escrevendo que se aplica o direito público nesse caso. Na Resolução Nacional, vingou o direito privado, porque era o entendimento do conselheiro relator. Na segunda fase do trabalho, isso é sorteado um novo relator, no caso foi o Antônio Edílio, que é membro do Ministério Federal, compôs um grupo de 4 membros, eu tive a felicidade de ser a testemunha da história e fui participar do segundo grupo. Ele também é um trabalho em que ele é assessorado por 4 promotores,
e ele decide o que ele quiser. Aí um dos casos que a gente brinca, né, que acaba impactando a vida das fundações, a gente tinha gasto um tempo enorme para definir qual sistema eletrônico de prestação de contas as fundações deveriam obedecer. Tinha era o SICAP, CIPREC ou o TOS do Rio Grande do Sul. Era uma grande discussão, as fundações traziam isso. Se pretendia, inclusive, no grupo, no relator, o doutor Otávio, da primeira fase, ele pretendia, inclusive, criar um sistema nacional de prestação de contas. Fizemos um capítulo belíssimo, belíssimo, estava lindo. O relator, na segunda fase, olhou e falou: isso aqui dá muito custo para as fundações, fez um X, assim, então superou a discussão de 30 pessoas de forma legítima, né? Porque é dele a minuta, não é de nenhum assessor dele, ele que tem que avaliar o peso político, a demanda institucional, a demanda do próprio Conselho Nacional, né? O custo que isso pode impactar as fundações e o Conselho, mas ele acabou optando em tirar isso do texto. Mas, de toda forma, editada a resolução, ela foi editada agora, né, em setembro de 2024, a resolução 300, que modifica a vida das fundações e consolida para o bem de todos nós, pelo menos um direito único no Brasil, porque antes cada procurador-geral continua tendo o poder regulatório de editar a sua resolução, só que existe, obviamente, um entendimento nacional de que, a princípio, o que vale é o texto nacional. Se você tiver uma regionalidade que justifique um tratamento diverso, o Procurador-Geral de Justiça vai excepcionar aquele caso e colocar de forma diversa. E também ele pode esmiuçar um pouco a Resolução Nacional. A Resolução Nacional, na parte de documentação mínima de prestação de contas, por exemplo, previu que um dos documentos necessários é a RAIS, né? Tem que entregar a RAIS. Só que a RAIS acabou com o social. Então, no Rio de Janeiro, sensível ao fato de que isso aconteceu, a gente, na nossa resolução, já disse de uma forma facultativa de cumprir a disposição do Conselho Nacional, que é algo que, pelo que eu tenho discutido no nosso, não é bem um colégio que não é organizado, mas nosso grupo de promotores de fundações do país, envolve todos os promotores de cada estado, né, especializados, a gente tem tido a notícia de que também nos estados vai ter uma disposição própria sobre esses avanços ou esses regressos que a Resolução Nacional acabou impactando, apesar de toda a boa vontade, né, de todo o empenho que todos nós tivemos. E a terceira fase do Conselho Nacional, como toda a resolução do Conselho Nacional é editada, ela não morreu, não é escrita em pedra. A própria regulamentação nacional do Conselho Nacional exige que, em 2 anos, haja análise de impacto regulatório. Então, é composto um grupo, hoje nós somos um grupo de 5 promotores e um representante da USP de São Paulo, ainda relatada pelo conselheiro Antônio Edílio, em que não só vai ser elaborado o manual de atuação do promotor de fundações, isso vai ser bom porque a ideia é justamente esmiuçar um pouco mais a Resolução Nacional, como também permitir que a gente, em 2 anos, reveja o que a Resolução Nacional merece ser modificada. E é por isso que é sempre bom esses contatos, porque a gente vai vendo naquilo que ela deveria ter sido melhor, e a ideia é que ela seja melhor, ela não está feita para durar para sempre, ela está feita para ser melhorada em 2 anos. Essa é a proposta do próprio Conselho Nacional. Mas, dentro disso tudo, a gente sabe que o texto foi muito bom. Uma das coisas que eu tenho chamado a atenção é a do reconhecimento da atividade empresarial das fundações. É algo que era antes, eu me lembro que, há um tempo atrás, quando eu assumi, uma colega me falou assim: olha, anota uma coisa, pato novo, você pergunta sempre para o colega mais antigo o que ele vai fazer, anota uma coisa, fundação não pode ter atividade econômica. Aí eu anotei lá, depois vi que isso estava totalmente errado, porque isso até era uma distorção do que o Sabo Paes escrevia. O Sabo Paes tinha um artigo falando que fundação não pode ser empresa. O que ele queria dizer com isso é que a fundação não pode abandonar os fins sociais dela e virar uma lanchonete. Agora, ela pode ter uma lanchonete para custear os fins sociais que ela tem. Isso foi incorporado na Resolução Nacional, isso foi um pleito de várias fundações, foi debatido amplamente. Houve uma resistência dos próprios civilistas no primeiro momento, mas depois houve a compreensão de que aquilo era um avanço para as fundações brasileiras. E é algo que hoje nos ajuda na discussão da taxa de administração das fundações de apoio, que eu tenho aí debatido. A gente até tem um projeto com a FGV de, em breve, a gente chamar os conselheiros do Tribunal de Contas da União
especialmente Benjamin Zinler, que é uma das grandes cabeças da Corte de Contas do nosso país, né, para rediscutir o que é a taxa de administração. Porque se solidificou no nosso Brasil uma jurisprudência de que taxa de administração é basicamente custeio de despesas operacionais e administrativas, né? Tem até o artigo 10 lá da Lei de Inovação Tecnológica que parece falar isso. Mas acho que numa leitura melhor disso, a taxa de administração é a fonte de receita. E eu conto sempre uma história, eu contextualizo isso, né, que é uma história, eu acho, muito bonita, vou tentar me ater aqui na história, mas completar isso, que é para compreender que as fundações de apoio, elas não estão descontextualizadas, elas vivem no universo da responsabilidade social. O que isso significa? Responsabilidade social, o ministro André Mendonça, que tem um núcleo de pesquisa sobre isso, ele diz que se liga àquela ideia de fraternidade da Revolução Francesa, se liga lá à ideia, a lição divina de amar ao próximo, se liga à ideia da primeira vez que qualquer ancestral nosso estendeu a mão e defendeu alguém, ajudou alguém sem ter nada em troca, é esse sentimento. Eu falo assim, eu gosto de contar uma história muito bonita, verídica, que quem já ouviu me perdoe, mas essa história acho que contextualiza bem o que eu quero dizer, porque às vezes a gente tenta explicar o que é a responsabilidade social, afinal de contas. Eu falo da história do pequeno bombeiro, que é uma história verídica de um menino que estava no leito de morte, no hospital, conversando com a mãe, e a mãe perguntou para ele, olha, meu filho, conversando, né, o filho fala, mãe, você sabe o que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser bombeiro. E a mãe sabia que o filho tinha poucos dias de vida, então ela ficou com o coração de mãe super amargurado. Mas ela, como uma boa mãe, ela saiu dali, foi na primeira brigada de incêndio e conseguiu uma audiência com o comandante do batalhão. E explicou para o comandante a situação, falou, olha, meu filho tem esse sonho, ele está no fim da vida dele, seria uma maravilha se você pudesse parar um caminhão lá do Corpo de Bombeiros na frente do hospital, só ligasse a sirene, ele olharia pela janela, para ele significaria o mundo. E eu digo que esse comandante, essa é uma história real, ele deu a resposta que é a resposta de quem é socialmente responsável. Ele respondeu, eu posso e posso mais. No dia seguinte, parou na frente do hospital um caminhão de Corpo de Bombeiro. Mas, para a surpresa desse menino, foi uma escada mais giros até a janela dele. 12 bombeiros entraram pela sala, pelo quarto desse menino. Ele ficou absolutamente estupefato. Deram a ele uma farda de bombeiro mirim. E, como o médico sabia que esse menino podia morrer, mas ele também podia mais, ele podia, naquele dia, viver, ele autorizou que ele descesse pela escada mais giros com os bombeiros para aquela cidade. Ele desceu, naquela cidade que nada acontecia, e Deus pode muito mais que a todos nós. Naquele dia, 3 ocorrências aconteceram. Esse menino participou das 3 ocorrências, voltou, não pela porta da frente do hospital, ele voltou pela escada mais giros, não como paciente terminal, cheio de morte, ele subiu pela escada, cheio de vida, entrou no quarto com o corpo cheio de fuligem, com um sorriso no rosto, no coração, a certeza que ele era um bombeiro de verdade. Ele sabia que ele também podia mais. Conto essa história pelo seguinte, o governo ele pode ter responsabilidade fiscal. Ele tem que ter os cofres dele. Vou tentar aqui mais 4 minutos. O governo ele deve ter responsabilidade fiscal, mas ele pode mais. Ele tem que converter o superávit dele em resgate humanitário. Ele tem que combater fome, tem que combater miséria, tem que resgatar o analfabetismo. As corporações elas podem perseguir o lucro. Isso é legítimo. A gente está dentro do regime capitalista, não há nada errado nisso. Mas ela pode mais, ela pode ter um lucro inclusivo, pode ganhar o resultado positivo dela sem destruir o meio ambiente, sem ter um trabalho infantil escravizado. Isso hoje a gente até, no direito corporativo, já se fala, né? Se evolui em direito, uso social da propriedade, para evoluir para BHR, né? Business and Human Rights, depois CSR, que é Social Corporate Responsibility, e hoje é o ESG, né? que é o que está na moda a gente falar, mas são conceitos que vão traduzindo essa ideia de que, cara, não é um lucro selvagem. O próprio acionista sabe que ele prefere um lucro menor
com uma empresa socialmente responsável do que um lucro maior devastando tudo, a troco de tudo. Isso aí já há uma compreensão do mundo corporativo. E no terceiro setor, a gente também pode mais. Para as fundações de apoio estão dentro dessa realidade, é óbvio que as fundações, pelos próprios fins que elas perseguem, elas já são socialmente responsáveis. Mas isso não basta. Vocês podem mais. Poder mais para uma fundação é ter consistência. O que eu digo é que uma fundação assistencial que entrega um prato de comida para alguém, lá, para uma criança que está passando fome no meio da rua, se ela entregar uma noite só, não adiantou nada. Ela tem que entregar um dia, outro dia, outro dia, outro dia, até o Estado finalmente suprir essa carência que era dele próprio. Tem que ter consistência. A gente tem que ter consistência. E, para ter consistência, só tem uma solução, é ter sustentabilidade financeira. Sustentabilidade financeira é o que faz a fundação socialmente responsável. Eu tenho hoje isso mais do que certo para mim. E isso, o que leva isso? Leva a uma reflexão do que é a taxa de administração. Uma fundação de apoio que tem um projeto e depois não tem outro em seguida, se a taxa de administração é só para suprir custo administrativo e operacional, o que ela faz naquele meio período ali, quando não tem um projeto? Como é que ela sobrevive? Como é que ela tem sustentabilidade? Como é que a gente quer que uma entidade apoiada chame uma fundação de apoio para um projeto deficitário? Isso é tão comum, todos vocês vivem isso, né? Se ela não permite que, na taxa de administração de um projeto superavitário, a fundação faça um colchão para poder, de forma simbiótica, interagir com a entidade apoiada. O que eu digo é que quem entende que taxa de administração é mero ressarcimento de custos, entende que a entidade apoiada vive de forma parasitária em relação à entidade de apoio. A fundação de apoio é parasitada pela entidade apoiada. Não é isso. A relação é simbiótica. Uma e outra uma depende da outra. Cada uma vai ter sua vantagem, cada uma vai ter seu sacrifício. A taxa de administração ela é a fonte de receita das fundações de apoio, especialmente porque as fundações de apoio dependem muito da taxa de administração em projetos que elas têm com a entidade apoiada. Essa é uma rediscussão assim, que eu acho que passamos da hora de ter. Algumas cortes de contas já permitem isso. É claro que não é um carnaval, é uma festa do Vale Tudo, a taxa de administração como fonte de receita é um resultado positivo, né, um ganho para a fundação auditável, previsto, razoável. Não é algo assim, como acabou sendo o motivo pelo qual se levou a essa conclusão atual de mero ressarcimento, porque era um ralo por onde o dinheiro público escorria. Ninguém quer isso. O que a gente quer é uma fonte de receita razoável para as fundações. Eu acho que é uma discussão que vai chegar às Cortes de Contas, especialmente ao Tribunal de Contas da União. A gente, com a FGV, pretende colocar esse debate em dia e compreender que essa relação simbiótica é importante para o nosso país, para a nossa pesquisa. Um último detalhe, quando você lê a lei 10.973, quando você pega em princípios, está lá em princípios, quando você lê a lei, tem várias vezes falando em continuidade. Como é que você promove continuidade quando você permite atos entre projetos em que a fundação, que só foi ressarcida, não tem nenhum centavo para se custear? Como isso é compatível com a legislação atual? Então, essa releitura da resolução nacional, da legislação vigente, que eu imagino que seja um avanço para as fundações, especialmente para as fundações de apoio. Queria me desculpar pela extensão do tempo, agradecer a paciência de todos vocês e me deixar à disposição para, em seguida, a gente debater o que vocês acharem interessante. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Marinho. De fato, essa questão da taxa de administração, que antes era palavrão, né? Hoje tem que ser uma bandeira que as fundações têm que estrategicamente atuar. E a referência do senhor nessa área é para poder consolidar esse entendimento de que as fundações, para prestar esse serviço, precisam cobrar um preço. É a taxa de administração. Né? Vou passar a palavra para a Juliana Crepaldi. Né? 20 minutos?
Bom dia, pessoal. Começar agradecendo muito a gentileza do convite, né, de estar aqui nesse evento tão importante. Começar também cumprimentando os colegas de mesa, doutor Marinho, parabéns pela apresentação, doutor Bruno. E a plateia não poderia também deixar, né, de referenciar aqui o professor Benjamin, nosso querido professor Benjamin. Também cumprimento vocês em nome dele. E obrigada, viu, professor? Mesmo, né? Parabéns pela sua atuação tão qualificada, né, em frente à nossa FCO. Obrigada pela parceria com a CTIT. Né, o professor Benjamin, para quem não conhece, é uma pessoa sempre gentil, leve, né, competente, e a gente teve muita sorte de ter sua liderança, né, durante esse tempo todo. Eu vou ficar emocionada também, ele está ficando emocionado, não vou olhar mais, acabou, não olho mais para você por alguns minutos, tá? Mas... como o Bruno falou, né, eu atuo no Núcleo de Inovação da UFMG, que é a CTIT. Já há algumas décadas, ele está certo, gente. Infelizmente, ele está certo. Mas eu entrei bem novinha, né? Vamos colocar assim. Já tem 21 anos que eu estou na CTIT. A CTIT tem, assim como qualquer núcleo de inovação, né, pelo país, esse papel fundamental, né, de fazer a interface dos conhecimentos que a universidade gera, né, das tecnologias, com a sociedade num ponto de vista diferente, né? Não só pela produção de conhecimento, porque isso as nossas universidades fazem, né, e devem fazer, mas por meio de acesso às tecnologias, né, que são desenvolvidas a partir das várias áreas do conhecimento que a universidade, né, tem e atua. A CTIT tem uma parceria muito forte. Eu trouxe alguns casos aqui, né, para falar um pouco da legislação que a gente tem hoje no Brasil, né, que chama... Você até citou, né? Acabou de citar a Lei de Inovação, a 10973. Então, o Brasil conta, né, com uma legislação, né, Bruno? A gente, com certeza, ela deve ser a primeira que está aqui, né? O Bruno sempre anda com essa pastinha com as leis, então ela deve estar aqui. Ela é a Bíblia, né, para quem trabalha assim, na parte de inovação nas universidades, é a nossa diretriz principal. E a Lei de Inovação teve muita atualização, né, a partir desde sua criação, que foi em 2004. Então, desde 2004, foram sendo percebidos, a partir da aplicação, né, da Lei de Inovação, as oportunidades e espaços para a gente melhorar essa legislação, inclusive em relação ao papel das nossas fundações. Né, porque, nas áreas, né, diversas, quando a gente pega a Lei de Inovação, várias interfaces a gente vê ali, né, de possibilidades das nossas universidades e CTs terem o apoio, né, das fundações para a gente conseguir realizar com excelência o que a gente precisa de realizar na área de inovação. A UFMG tem essa parceria muito estreita com as fundações de apoio, né, que nos apoiam, tem a Fundep, a FCO, e com a Fundep, particularmente, né, eu trouxe alguns casos para demonstrar para vocês, né, como a universidade tem aplicado a legislação de inovação com o apoio das nossas fundações, mas com a Fundep, particularmente, eu não trouxe no slide, mas acho bastante importante compartilhar com vocês, que é um modelo em que a Fundep apoia, né, a execução da nossa política de inovação. Né, de que forma? Né, a partir de uma parceria que foi feita para ter um apoio na execução das atividades do NIT, do Núcleo de Inovação. Então, a gente, não sei se vocês conhecem esse modelo, o NIT misto. Alguém já ouviu falar? O que é o NIT misto? Né, o NIT misto veio a partir da evolução, né, do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, em que ficou definido ali que os núcleos de inovação das universidades, das ICTs federais, isso também se replica muito nas estaduais, poderia atuar com personalidade jurídica própria, inclusive na forma de uma fundação de apoio. Essa foi a forma, né, que a legislação tratou esse tema, dando, né, condições das ICTs evoluírem seus arranjos de gestão para esses núcleos de inovação. E, logo que saiu, né, a legislação, a gente estava em um momento da UFMG de rever o nosso modelo, a gente já tinha parceria com a Fundep desde sempre, né, mas na forma de projeto de desenvolvimento institucional, o PDI. Mas o PDI tem início, meio e fim, não é isso? Ele tem que ter uma entrega muito bem estabelecida. Os órgãos de controle... Hoje eu não vou fazer gracinha, o Cristiano está aqui, gente, da CGU, vou comportar. Os órgãos de controle sempre acompanham e devem acompanhar, né, essa atuação de atividades que são atividades que fazem parte da essência da nossa instituição,
de maneira muito próxima, né, para ter esse rigor que a gente precisa ter. E aí, revendo o modelo na UFMG, dentro de uma discussão de política de inovação, né, dentro de uma estratégia para a universidade, não só para resolver uma questão, né, jurídica, burocrática, mas como estratégia, foi feito, então, esse modelo que foi denominado, né, ele foi intitulado de NIT misto, que é exatamente o modelo em que a Fundação de Apoio apoia em um contrato. A gente fala contrato de gestão, ele não ganhou esse nome, mas ele tem muita similaridade com um contrato de gestão. E a Fundep, então, executa, né, juntamente com a universidade, todas as ações para transferência de tecnologia, acordos de parceria, redação de patentes. E a gente conseguiu estruturar. Então, olha só, a legislação permitia que pudesse ser fundação de apoio. A gente fez um modelo meio do caminho, né? Então, olha, não é ainda, né? Não vai ter uma personalidade jurídica própria, a Fundep não vai assumir 100% dessa atuação, continua, né, no núcleo da UFMG, mas a gente vai ter, então, uma equipe de pessoas da Fundep e servidores da universidade para compor a equipe que faz, então, e realiza as atividades do NIT. E a gente fez isso lá em 2018, se não me engano, o primeiro contrato, com metas e indicadores muito bem definidos de acompanhamento, né, para a gente ter tudo isso, né, doutor Marinho, que você falou, essa transparência, e também para dar dinâmica para o nosso trabalho. Né, uma atividade que a gente pensou 3 anos de contrato, ela precisa ser revista, né, dentro das estratégias que a universidade pretende fazer para a inovação. E, assim, um contrato com a Fundep, a gente tem uma Câmara que acompanha esse contrato, inclusive com pessoas do mercado, externas, né, que acompanham a execução, e nos ajuda a definir metas e indicadores, acompanhar metas e indicadores, e a gente dá toda a transparência e publica, inclusive, né, o Bruno ajuda bastante a gente nisso, a dar essa transparência e publicar nos nossos portais os resultados que a gente está tendo com essa parceria, que tem sido muito importante para a CTIT. Inclusive, já foi avaliada pela CGU, tá? Não sei se tem CGU na plateia, mas já foi, né, olhado com bastante cuidado pela CGU, porque é um modelo novo, né, que aproveitou o marco legal de inovação, e a CGU viu ali, né, que a gente realmente está dentro de um modelo jurídico seguro. Claro que sempre a gente volta, né, na parte de gestão, governança, para ter esse cuidado de a gente fazer esse instrumento com bastante segurança jurídica, né, a execução desse instrumento. E isso tem sido, né, também, esse modelo, né, do NIT misto, outras universidades estão buscando implementar um modelo parecido, né, com o que foi feito aqui na UFMG com a Fundep. Por exemplo, a URGS assinou recentemente um contrato também para ter o NIT misto, né, com a Fundação que apoia a universidade. A Unicamp já fez isso com a FUNCAMP. A USP está estudando modelo também, né, para ter esse formato jurídico. E eu estou começando dele porque muitas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, é claro que não depende, né, apenas de ter... Isso é um recorte, né, de parcerias dentro do âmbito da inovação que as nossas ICTs podem ter com as fundações de apoio. Porque, na verdade, a Fundação de Apoio, muito antes da Lei de Inovação de 2004, já faz essa atividade há anos. Né? Então, eu não participei do evento ontem, mas estava vendo os vídeos, né, de divulgação, e aí teve a fala da nossa reitora, né, que foi bastante importante, justamente destacando que, por exemplo, a UFMG, né, e, aliás, as universidades do Brasil não estariam onde estão se não fosse, né, as nossas fundações de apoio. Né? Então, a gente tem muitas ações. A FCO, por exemplo, tem o ELO, né, professor Benjamin, que é uma iniciativa que ajuda a prospectar parcerias para a universidade também, na área de inovação. Então, todo esse esforço, né, a gente vai aprendendo ao longo dos anos que esse esforço, quanto mais compartilhado, não é isso? Para a gente ter excelência, né, na nossa gestão, ele é importante. Por isso que, além de um núcleo de inovação dentro da universidade, tão importante ter as fundações de apoio próximas. Estou olhando o tempo, tá? Mas eu trouxe agora. Eu acho que daqui mesmo eu consigo, senão eu vou ficar em pé. Vou ficar por aqui. Vai ficar mais fácil ver os slides. Então, eu trouxe algumas coisas da legislação, pessoal. Vocês querem, para vocês conseguirem assistir? Tá. Primeiro, né, por que é importante a gente ter um marco legal de inovação, né, que foi alterado no Brasil, revisto, e por que é importante a gente ter uma rede dentro das nossas instituições,
né, como um NIT, a Fundação de Apoio, um parque tecnológico, para a gente conseguir avançar nos resultados que a gente tem de inovação. Então, a gente tem uma posição muito estratégica das nossas instituições para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Porque as nossas instituições, né, elas provêm soluções tecnológicas a partir do conhecimento de excelência que a gente produz, né, enquanto universidade, enquanto instituto de pesquisa. Então, a ICT provém soluções tecnológicas a partir do conhecimento das tecnologias, né, e a gente consegue adensar conhecimento e tecnologias em áreas estratégicas. Por isso que está ali, né, o alinhamento, inclusive, com a política industrial do Brasil. Então, a gente tem a nova Indústria Brasil, a NIB, né, a gente tem políticas industriais para a área de sustentabilidade, né, e energia. Então, a gente precisa, né, como que a gente criar arranjos que possibilitem que o conhecimento gerado, né, a competência que as nossas instituições têm para impactar essas áreas, essas missões, né, estratégicas de ciência e tecnologia no país, seja escoada das nossas instituições para os setores industriais, né, que, de fato, vão promover a inserção de soluções tecnológicas no mercado. E densidade. Né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, está hypado, né, o termo Deep Tech. Não é isso? Então, há muito tempo, as universidades fazem Deep Tech, que são tecnologias geradas a partir de um conhecimento científico robusto, com densidade. Né? E aí a gente tem uma série de iniciativas que a gente precisa ter, né, numa cadeia que forma o Sistema Nacional de Inovação, para que esse conhecimento, que é validado, desenvolvido dentro dos nossos laboratórios, chegue na sociedade na forma de produtos. Tem 3 pilares que as nossas instituições e as nossas fundações ajudam, né, a fazer a gestão disso, né, para a gente conseguir aportar, né, ao Sistema Nacional de Inovação esses pilares. O principal deles, né, que está ali de amarelinha, é capital intelectual, que é o conhecimento gerado pelas nossas instituições a partir dos grupos de pesquisa, pesquisadores, alunos, ao longo do tempo. Então, a gente tem capital intelectual, que é exatamente... Não, o que está de amarelinho não era o capital intelectual, não. Ele está de branco. Quando uma empresa, a Vale, vem ao UFMG, né, a Petrobras, a Embraer, né, ou uma spin-off vem à universidade para uma parceria, ela está buscando, fundamentalmente, capital intelectual, né, o pilar importante. E ele vai, a partir desse capital intelectual, tem um outro pilar que é, né, muito importante também, que essas ICTs geram, que são as tecnologias, né? A materialização desse capital intelectual na forma de patentes, software, desenho industrial, né? E vários outros ativos de propriedade intelectual. E a gente tem a infraestrutura de pesquisa. Né? A gente estava conversando agora há pouco, né, da ação que vai ter do Ministério sobre infraestrutura de pesquisa, e as nossas universidades, com o apoio das fundações, né, há muito tempo, nos ajuda, né, a dar acesso a essa infraestrutura, aos laboratórios que a universidade tem, né, em diversas áreas tecnológicas também, não apenas aos nossos alunos, pesquisadores, mas também para o setor industrial, acessar, né, esses laboratórios, esses equipamentos, para desenvolver as suas tecnologias. E aí, lendo a política de inovação da Marinha, eu tive a oportunidade de participar, né, de dar uma capacitação para o pessoal da Marinha de Inovação, que trabalha com inovação. Eu li a política de inovação deles. E eles colocaram 2 pilares, que têm tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. O capital estrutural. O que é o capital estrutural? São as estruturas, o núcleo de inovação, uma fundação forte, ter uma AGU que seja conectada com os interesses, e com a necessidade de avançar os nossos modelos jurídicos. Então, a gente precisa trabalhar nas nossas políticas de inovação, e as fundações têm um papel fundamental nisso, que é fortalecer o nosso capital estrutural. Então, da mesma forma que a gente tem excelência para o desenvolvimento tecnológico, de ciência e tecnologia, temos também que ter excelência na gestão administrativa, de processos nas nossas instituições, sem abrir mão, claro, da segurança jurídica. E o outro pilar, que é o capital relacional. Como que a gente consegue atrair parceiros, fortalecer a nossa rede de parceiros enquanto instituição. O marco legal, ele teve um avanço importante na construção, na permissão, para as nossas instituições criarem ambientes especializados e cooperativos de inovação. Participação mais forte da nossa ICT, das nossas ICTs nos processos de inovação, e não
apenas de uma maneira linear, né? Eu te entrego a tecnologia, você vai e desenvolve, né, até virar produto, não, de forma sistêmica, né? Então, nos contratos de acordo de parceria, transferência de tecnologia, a gente pode ter sempre essa retroalimentação, né, das parcerias, né, da empresa conseguir acessar capital intelectual, tecnologia e infra das nossas instituições. E também, né, de estímulo à inovação nas empresas. Toda ICT precisa ter a sua política de inovação, né? A política de inovação é a forma em que as nossas instituições escolhem, né, ou definem como ela vai praticar os seus modelos de inovação. E a política de inovação ela precisa ter duas perspectivas, né, que a gente se discute. Tem um trabalho que foi feito, eu tive oportunidade de participar, pelo Fortec, né, que é a Associação de Núcleos de Inovação do Brasil, com o MCTI. Existe né, a gente escreveu um guia sobre esse assunto, política de inovação, e ali a gente colocou que uma boa política de inovação dentro das nossas instituições tem que ter um pilar, né, de estratégia, policy, quer dizer, o que é, para a minha instituição, uma boa política de inovação? Qual que é o meu DNA? Quais as áreas tecnológicas que eu quero fomentar? Como que eu vou organizar a minha infraestrutura, meu capital, né, relacional, meu capital intelectual para fazer essas parcerias? E a outra é o regramento. Como eu vou fazer? Como? Para quem? Como que é o trâmite? Quais são os processos? Que é aquele capital também estrutural que a gente falou um pouquinho antes. A UFMG discutiu a política de inovação logo que saiu o decreto 9283 em 2018, que regulamenta o marco legal, e ali a gente estabeleceu já diretrizes e algumas regulamentações específicas para a nossa política de inovação, e entre elas a gente aprovou esse modelo que eu falei para vocês, que é a do NIT misto. Então, dentro da política de inovação da universidade, tem, né, essa segurança também interna, dentro dos nossos instrumentos normativos internos, a possibilidade de ter o núcleo junto com a UFMG. Sou advogada, mas prometo não cansar vocês muito com juridiquês, por isso que eu trouxe casos, tá, para a gente ilustrar aqui, e estou aqui de olho no tempo. O primeiro deles, né, todos esses que eu trouxe para vocês aqui, pessoal, tem interferência, tá, e apoio das nossas fundações, todos eles. E, muito provavelmente, a universidade teria muita dificuldade, né, em ter sucesso nesses casos sem a fundação de apoio. Né? O nanoscópio é uma tecnologia, né, que foi desenvolvida por um grupo de pesquisa e ela é uma tecnologia que é capa da Nature. Né? O Brasil teve poucas capas, né, ainda da Nature, precisamos ter várias. Ali está a foto, né, tanto do grupo de pesquisa da universidade que desenvolveu essa tecnologia, como também da spin-off, né, da equipe da spin-off, que é a FAB-NS, que foi gerada, né, a partir da universidade, está no BHTech, e ela é, inclusive, dentro do nosso ecossistema de inovação, ela é um exemplo muito forte, porque ela mostra um caso de deep tech. Né, isso é tecnologia de fronteira. O nanoscópio ele consegue, né, em escala nano, retirar imagens, né, em escala nano. Depois eu volto aqui. Olha só como que foi importante, né, o papel aqui da Fundação de Apoio. Desde o acordo de parceria, né, para o desenvolvimento da tecnologia, com a gestão financeira, né, da Fundação. Também na parte da CTIT, né, do NIT misto, que, como eu contei para vocês, para fazer toda a proteção da propriedade intelectual e ter equipe também para transferência de tecnologia. O nanoscópio ele tem 8 pedidos de patente, um mesmo único produto. 7 programas de computador, um know-how e uma marca. E são 5 instituições parceiras da UFMG nesse projeto. Então, a gente tem, além disso, a unidade Embrapi, né, ela fez também aporte de recursos para chegar ao nanoscópio. Essa foto aqui... Então, o que a gente tem? Tá? Em termos de marco legal, quando a gente olha o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, um acordo de PDI, um contrato de transferência de tecnologia realizado com a empresa FAB-NS para acessar todas aquelas PIs que eu falei ali para vocês. Essa foto, eles estão aqui, então, embalando o primeiro nanoscópio para exportar, né? Estava indo para Confins, né? Essa caixa com o nanoscópio, para exportar para a Alemanha. E eles tiveram ali um desafio, né, que eu sempre falo quando conto desse caso, muito especial. Né, para eles conseguirem fazer a exportação, eles tiveram que criar um código, né, no Mercosul para exportação de instrumentação científica. Porque o Brasil importa instrumentação científica, mas não tinha ainda um código para exportar.
E isso mostra, né, a grandeza das nossas instituições. Né? Eu fico sempre emocionada quando falo sobre isso, porque mostra desde uma ciência de impacto, como na capa da Nature, geração de uma spin-off, né, todo esse ecossistema que a gente está falando aqui, um parque tecnológico, a Fundep, a Fundepar, né, a Embrapi, a unidade Embrapi, até a criação de um código de exportação para o Brasil. Né? Então, é um caso muito especial. Aqui mostra, né, na trajetória, isso aqui é fundamental também, né, esse slide eu peguei emprestado do pessoal da FABNS, que mostra, ao longo dos anos, todo o aporte, desde o estágio inicial, né, consolidação técnica, produtização e geração da spin-off, quanto fomento foi acontecendo ao longo dos anos para chegar a ter que criar um código de exportação. Né? Então, isso aqui mostra, né, a importância da gente ter apoio, né, o fomento público para o desenvolvimento, né, das nossas tecnologias. Então, tem CNPq, FINEP, né, parceria com empresas ao longo desse desenvolvimento. Foram vários acordos de parceria celebrados e sempre tendo aqui o apoio, né, a Fundep está ali, está vendo, né? Sempre o apoio da Fundep na gestão, né, de todos esses projetos que foram construindo a história do nanoscópio. Agora, um caso totalmente, né, diferente, é uma transferência de um desenho industrial que a UFMG fez. Vocês conhecem essa corrida da Red Bull Air Race, que é aquele aviãozinho que fazem 3 minutos, né, a corrida. E a UFMG fez uma parceria, né, o professor Paulo Scoldi, ele não está mais, né, na UFMG, ele fez uma parceria com o piloto Glendel, ele é sul-africano, esse piloto, para desenvolver peças para o avião. Todo mundo recebe nessa corrida, é parecido como era a Fórmula 1, né? Recebe o avião e cada piloto pode fazer seu desenvolvimento para melhorar a performance. E o Paulo Scoldi e a equipe de alunos, né, fez então o desenvolvimento de várias peças para uma parceria com o Glendel. E a gente fez, em troca da transferência de tecnologia, a gente não cobrou royalties, não cobrou nenhuma remuneração. A gente pediu para colocar logo da UFMG no avião. Essa foto não mostra muito, mas era uma logo gigante. Né? E isso é um impacto, né, do que a gente está fazendo e mostrando os resultados. E é muito legal mostrar isso para os nossos alunos, né? Mostrar a força da nossa universidade em projetos tão bacanas como esse. Esse caso é interessante porque o Glendel era o último colocado da Red Bull. Então, qualquer melhora da performance já dava, né, um resultado. Então, estava mais fácil esse caso, mas, brincadeiras à parte, ele realmente melhorou bastante. Né? Ele não ganhou o campeonato naquele ano, mas, se não me engano, ele foi para 4º lugar, uma coisa assim. Então, é um caso diferente. E esse último, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, é um caso também que mostra, pessoal, o avanço do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, a construção da política de inovação, né, da UFMG, que permitiu esse modelo. Hoje, a gente tem na nossa legislação, só para poder dar um pouquinho mais de contexto, a possibilidade da ICT ser sócia de empreendimentos de base tecnológica. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação trouxe essa possibilidade. Desde 2004 tinha essa previsão na legislação, só que era assim, pode ser sócio desde que tem aprovação da Presidência da República e orçamento dedicado. Então, não dava para fazer. Hoje, o Marco Legal de Inovação é muito mais flexível nesse sentido. Mas a gente teve, né, ainda antes de ter essa alteração, em 2016, a gente fez um modelo em que a UFMG participou da CUNUME. Né, a CUNUME é uma spin-off da UFMG na área de inteligência artificial. E o professor Nível Ziviani, né, está ali na foto, é um professor aqui do Departamento de Ciências da Computação. O professor Adriano Veloso também ele participa ativamente também do DCC nesse projeto, né, ele, inclusive, atua também na CUNUME. E aí a UFMG fez um contrato com a CUNUME de transferência de tecnologia, em que, em troca da tecnologia, que são algoritmos de inteligência artificial, ao invés de negociar royalties, negociou usufruto de ações da empresa. Então, a UFMG foi sócia da CUNUME, né, durante um tempo, até que a CUNUME foi adquirida pelo Grupo Bradesco. Né, e hoje, então, a UFMG fez o exit, né, o primeiro caso de saída de uma... e a Fundepar, né, não poderia deixar de registrar aqui, a Fundepar, né, não sei se você acompanhou, né, esse projeto, a gente teve o apoio da Fundepar, né, como... parceira aqui desse projeto, ela investiu na CUNUME e foi sócia da CUNUME. Então, é um caso diferente também. Aqui, gente, vou passar rapidinho, que eu já vi que o tempo estourou, mas depois a gente pode conversar, mas são outros casos de transferência que mostram todo esse impacto. Né? Então,
Também contrato de transferência, sublicenciamento, Aquidano. É um gel, aliás, é um conjunto de produtos para tratamento da acne, né, que é a partir do nióbio. É uma patente também da UFMG, que ela tem várias aplicações. E uma das aplicações que agora eles vão começar a atuar é na área, né, de agrotóxico, utilizando, né, também o nióbio. E, esse caso, também a gente teve um acordo de parceria com, né, a gestão da fundação. E a gente tem, né, eu não posso deixar de mencionar, um arranjo com a Fundep, em que ela é interveniente todo o contrato de transferência de tecnologia que a UFMG celebra. Então, toda a parte de gestão, a Ágata que cuida disso, né, Ágata? Toda a parte, né, que cabe à universidade como pagamento, né, por essa transferência de tecnologia. Por exemplo, o Bradesco adquiriu a Kunume e a gente recebeu um valor como usufruto de ação. A Fundep faz a gestão desse contrato e aí a gente tem a discussão, por ser receita própria, né, como que a gente cuida desse recurso também para voltar para a universidade com projetos institucionais de desenvolvimento e inovação. Aqui é o último caso, que é uma vacina para peixe. Quando eu vi esse caso, eu falei, como que a gente vacina peixe? Né? Fiquei pensando, é tilápia, mas é vacina mesmo, eles passam na esteira, né, e levam a agulhada. E foi uma primeira vacina, né, desenvolvida... não é a primeira vacina desenvolvida na universidade, é uma vacina desenvolvida na universidade com um tempo muito recorde. Né? Então, desde que a empresa veio fazer o primeiro contato com o FMG até ela lançar, né, essa tecnologia aqui, que já está sendo comercializada, foram 2 anos, né, desde o desenvolvimento do projeto, licenciamento e início da exploração comercial dessa tecnologia. Eu falei que era o último, mas eu nem vou mostrar os próximos, porque se tiver outro, aí senão o Bruno briga comigo. Mas é porque é um caso diferente também, que é a encomenda tecnológica, que também, por que a gente trouxe esse caso aqui? Mais uma possibilidade de ter vocês, né, gestores de fundação, ajudando as nossas instituições se prepararem para ter, né, as encomendas tecnológicas. A gente fez uma com a Polícia Militar de Minas Gerais, ali a professora Sandra, nossa reitora, assinando, né, o contrato de encomenda tecnológica, e foi um primeiro caso, né, Bruno? O Bruno ajudou bastante, né, em toda a motivação dessa compra pública de inovação que foi feita pela Polícia Militar, numa parceria com a FAPEMIG, contratando o Departamento de Ciências da Computação da UFMG, e é um instrumento também que a gente tem na nossa lei de inovação, né? Um instrumento... Ele não é recente, ele não chegou agora em 2016, ele também está desde 2004, mas ele agora está muito mais bem definido, como pode acontecer. Vou passar, juro, só para ficar meu contato aqui. Pode falar desse? É porque é recente. Aliança estratégica com a Vale, né, na área de mineração circular, em Minas Gerais. A professora Alessandro está ali com o presidente da Vale, então a gente fez um projeto grande e que aqui também é uma função diferente de atuação da Fundação de Apoio. A Fundação aqui não é um projeto com início, meio e fim, com uma entrega específica, com equipe específica. A gente cria um ambiente promotor de inovação com essas alianças estratégicas, por exemplo, com a Vale, nesse tema, elas são temáticas, essas alianças, né, na área de mineração circular. Então, a Fundep, a partir da aliança estratégica, ela vai fazer a gestão de vários outros instrumentos específicos e acordos específicos. Por exemplo, a gente tem também na área com a Unimed, né, com o CIA Saúde, é uma aliança estratégica também. A partir da aliança estratégica, já teve 23 projetos contratados via Fundação de Apoio. Pessoal, meu contato, aqui para quem quiser, né, fazer o contato pelo LinkedIn. E aqui eu deixo também algumas publicações, se vocês tiverem interesse, sobre aliança estratégica, que é esse último instrumento que eu falei. Obrigada, desculpa, Bruno, falei muito. Obrigado, Juliana. Vacina para peixe, eu lembrei do Zé Gotinha, como é o peixe. Né? Mas aqui, muito bacana a sua fala. De fato, assim, a parceria da Fundação com a universidade na questão de transferência de tecnologia, ela é antiga, e eu ouso dizer que, de certa forma, ela antecipa até a própria Lei 8958/94, se a gente for na raiz da história, né? De certa forma, as universidades já trabalhavam com as fundações de apoio desde a década de 70, né? E aquilo acontecia à margem de qualquer legislação que pudesse regulamentar
esse tipo de relacionamento, né? E, de certa forma, o controle começou a nos pressionar a disciplinar essa questão, né? E a Lei 8958 nasceu com 8 artigos de uma forma muito rudimentar, né? Mas ela foi a primeira lei que disciplinou um relacionamento entre a entidade pública e uma entidade privada sem fins lucrativos. Depois vieram a lei das OS, a lei das OCIP, as MIROSC, mas, assim, até nessa questão legislativa, a universidade ou o ambiente acadêmico inovou, né? Já que você está falando de inovação. Bom, nós temos aí mais... Você quer comentar, doutor Marinho, alguma... Então vai ter um sorteio de um livro do doutor Marinho ao final, né? Não sei como é que nós vamos criar um mecanismo de sorteio aqui, né? Mas eu acho que nós temos quantos minutos só? Só 15? Mas vamos abrir. Assim, tem que ser rápido, né? Dá para abrir alguma coisa rápido para o público? Umas 2 perguntas, talvez? Deixa para o final? O final chegou. O final chegou, tem 15 minutos. Então, vai rápido aí. Bom dia a todos e a todas aí. Já que falaram meu nome 2 vezes aí, deixa eu falar alguma coisa. Eu acho que eu estou bem antigo mesmo, viu? Porque a Joeliana sabe, eu fui diretor da CTIT em 2001, né? Eu participei logo que veio o Marco Legal, né? Eu participei do primeiro grupo, né? Que inclusive setorial esse, que falava o que vai ser da CTIT que está vencendo o PDI, né? Na época, nós falávamos assim, ó, já pensou ter mais uma fundação de apoio dentro do UFMG, exclusivo para isso? Como é que vai ser isso aí? Aí, depois, essa proposta foi aperfeiçoada, né? Juntamente com a Fundep, que sempre foi a maior fundação nossa, né? Pois eu queria só fazer um testemunho aqui para vocês, é o seguinte, a CTIT, essa relação da CTIT com a Fundep. Mas, como é que fica isso se a UFMG tem 5 fundações? Então, eu sou testemunho, né, porque eu já fui do Conselho de Administração da Fundep também, alguns anos atrás, e eu posso testemunhar que a CTIT age com total independência em relação, tipo assim, qual fundação que vai coordenar esse projeto, porque esse projeto, normalmente, quem define, né, qual fundação, normalmente é o pesquisador. Então, eu só quero fazer esse testemunho, porque outros podem falar assim, pô, mas lá na minha universidade tem 2, 3 fundações, como é que nós vamos fazer isso? E a CTIT, ela é o UFMG, ela não é nenhuma das fundações. Tá? Eu só queria fazer esse testemunho aqui e agradecer pelas referências que vocês fizeram a mim. Obrigado. Ninguém? Bom, recebi uma mensagem aqui que não autorizaram a gente prorrogar o tempo. Então, vamos cumprir. E cumprindo um protocolo, temos 5 minutos. Alguma consideração final, doutor Zé Marinho? Só bom almoço. Um bom retorno para o Rio de Janeiro também. Alguma consideração final, Ju? Então, tá bom. Eu agradeço a todos, tá? E eu acho assim, só para encerrar, a Lei 8958 completou, ano passado, 30 anos. Eu acho que o que nós temos que trabalhar agora com esse grupo focado na questão jurídica uns 3 ou 4 gargalos que nós, como Fundação de Apoio, precisamos para, né, seja pela via da modificação legislativa, para poder trabalhar com maior harmonia, né, tanto na gestão como também na relação com o controle, que é muito bem-vindo e é importante. Então, é isso. E eu encerro esse painel agradecendo a todos. Obrigado.